Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, Cantando, Meditando e Orando com os Salmos. O salmo que vou trazer hoje é o Salmo 116 ou 117. Ide por todo mundo, a todos, pregai o Evangelho. Hoje é dia da conversão de São Paulo. As leituras de hoje relembram o momento em que São Paulo teve esse encontro pessoal com Jesus e a partir daí começou a sua trajetória de conversão. Ele, que se chamava Saulo, passou a se chamar Paulo para ganhar a confiança das pessoas, pois, afinal de contas, ele perseguia todos os seguidores de Jesus, todos aqueles que pregavam o Evangelho, que se convertiam. Ele tinha autoridade de mandar matar, prender quem professasse a fé em Jesus. E ele teve essa transformação de vida. Hoje, dia da conversão de São Paulo, apóstolo. E vamos conversar hoje também sobre um tema bastante importante. Estar na presença de Deus, o que isso nos remete. E, como disse, São Paulo, antes, Saulo de Tarso, perseguiam os seguidores de Jesus. Hoje, mais de 2000 anos da vinda de Deus à Terra, os cristãos continuam sendo perseguidos. Não da mesma forma como naquela época, mas de uma maneira bem sutil, às vezes até educada, às vezes até com projetos de lei. Vamos refletir um pouco sobre isso. Mas antes, vamos entrar nesse momento com o salmo. Ide por todo mundo, a todos pregai o Evangelho. Ide por todo mundo, a todos pregai o Evangelho. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes, povos todos, festejai-o, cantai louvores ao Senhor. Ide por todo mundo, a todos pregai o Evangelho. Ide por todo mundo, a todos pregai o Evangelho. Pois comprovado é o seu amor para conosco, para sempre. Ele é fiel, pois comprovado é o seu amor. Ide por todo mundo, a todos pregai o Evangelho. Ide por todo mundo, a todos pregai o Evangelho. Bom, gente, desculpa o barulho, tem um pessoal fazendo obras aqui perto, mas vamos lá. O tema de hoje é estar na presença de Deus. Estar na presença de Deus não significa que não teremos problemas. Eu já falei isso em outros vídeos. Mas significa que nós poderemos ter força e conseguiremos, até de forma menos dolorosa, vencer um obstáculo, vencer aquela tribulação na nossa vida. E o que acontece se a gente não está na presença de Deus? A própria palavra nos mostra isso. Eu vou só citar 2 momentos aqui. Primeiro momento, quando os hebreus saíram do Egito, guiados por Moisés, recebendo instruções de Deus, e eles chegaram num determinado ponto em que só havia o mar vermelho à sua frente, e começou aquele burburinho, nos tiraram do Egito para morrermos no mar, mas Deus disse a Moisés, estende teu cajado, e o mar vermelho se abriu.
E todos cruzaram a pé enxuto, assim diz a palavra. Depois desse momento, longe dos egípcios, caminhando no deserto, reclamaram da fome. Deus mandou o maná dos céus. Depois continuaram a reclamar que estavam enjoados do maná dos céus. Deus enviou proteína, para eles, pássaros, e eles conseguiram comer carne. Reclamaram da sede e Deus fez brotar das pedras uma fonte de água. Mas não parou por aí. E continuaram reclamando, murmurando, pois estavam andando no deserto e estavam passando necessidade. Eles começaram a dizer que era melhor ter ficado com os egípcios, pois pelo menos eles podiam comer. Estavam sentindo saudade das cebolas que comiam lá. E aí Deus se aborreceu. E o que ele determinou? Que é uma geração de coração duro. Que era uma geração que ainda não estava preparada para estar na presença de Deus. E que para isso, essa geração deveria ser moldada, preparada, educada. Então, até que morressem todos dessa geração, não iriam chegar na Terra Prometida. E levaram 40 anos. Esse período de 40 anos serviu para que as gerações pós essa tivessem a formação, uma orientação, para que, ao chegar na Terra Prometida, construísse uma sociedade guiada pelas orientações, pelas leis de Deus. Afinal de contas, aquela primeira geração que saiu do Egito são pessoas que foram criadas desde muito tempo dentro de um país em que tinha uma religião politeísta, ou seja, com vários deuses. Eles estavam acostumados com os costumes, com as tradições dos egípcios. E Deus queria moldar essas pessoas. E ele percebeu que santo coração duro seria mais difícil. E foi difícil. Então ele decidiu, essa geração não entrará na Terra Prometida. Seus filhos e netos, acho que até nem os filhos, mas também os netos aqui entraram na Terra Prometida. E a partir daí Deus construiu uma sociedade nos moldes, na orientação, no seguimento das leis de Deus, nas tradições. E hoje se tem a tradição judaica. Mas também não parou por aí. Enquanto o povo hebreu estava contrito com Deus, seguindo os mandamentos perante Deus, sempre colocando Deus em todas as coisas, nas decisões mais importantes, nos momentos de alegria, até nas guerras o povo hebreu saía vitorioso. Mas a partir do momento que o povo hebreu também começou a se desviar, isso já na sociedade formada, com o reino, o que acontecia? Quando a gente sai da presença de Deus, as coisas começam a dar errado. As coisas começam a dar para trás. Eles perderam a guerra, foram escravizados e foram dominados ao longo do século. Você pode ir lá no livro do Êxodo e ler todo o livro, você vai ver vários momentos em que o povo hebreu saiu da presença de Deus e as coisas começaram a dar errado. Veja, por exemplo, no tempo de Davi. Davi fugiu da presença de Deus quando ele cobiçou a mulher do próximo, a mulher de Urias, e quis cobrir esse pecado. Como? Trouxe Urias para casa, e Urias era um homem, assim, não posso dizer, firme e forte, fiel ao rei. E não aconteceu bem aquilo que Davi queria que acontecesse, e acabou que ele teve que fazer com que Urias morresse na guerra, nas batalhas que estavam acontecendo. Mas Deus viu a maldade que Davi fez e foi castigado por isso. Não porque Deus o castigou, mas porque ele saiu da presença de Deus e digamos assim, se tornou impuro. E o que aconteceu? Ele casou com Betsabá, afinal de contas ela já esperava um filho e tinha que esconder esse dado momento para que ela não fosse descoberta, nem ele, que o rei cobiçou a mulher do próximo. Houve uma seca muito grande e todos começaram a perceber que era devido a essa união dele com Betsabá e queriam apedrejá-lo. Então Davi novamente se voltou para Deus e de coração sincero
pediu perdão a Deus e Deus o perdoou. O filho que Betsabá teve de Davi, esse primeiro filho, não resistiu, morreu. Mas depois do arrependimento de Davi, de ele realmente voltasse novamente para Deus, ter confessado a Deus o seu pecado, ter pedido perdão, eles novamente tiveram um filho. Só que dessa vez esse filho se tornou um rei até maior do que seu pai, Salomão. Salomão também era um homem justo, um homem sábio, sempre temente a Deus, mas também foi influenciado por pessoas de fora, pessoas de outros povos que não tinham a mesma cultura do povo hebreu. E mais uma vez o rei Salomão sucumbiu. Ele também sofreu? Também sofreu. Esses são dois momentos. Toda vez que nós saímos da presença de Deus, que nós começamos a escutar vozes alheias, vozes que estão fora da realidade de Deus, nossa vida dá errada, não anda para frente. Coisas terríveis acontecem. Um exemplo prático nosso dia a dia, esse mês, dia 8 de janeiro, as pessoas fizeram uma grande manifestação pela democracia, aquela coisa toda, e saíram da presença de Deus. A partir do momento em que você sai daquele momento ali de oração, de pedir força a Deus, que Deus abençoe o país, os governantes que aí estão, veja que tudo saiu fora do controle. Deixaram-se ser influenciados por pessoas, por agitadores, fanáticos, e o resto da história nós sabemos o que é que deu. Porque saíram da presença de Deus. Se estivessem ainda contritos na presença de Deus, com certeza não teria acontecido aquilo. Com certeza não teriam sido influenciados por aqueles que estavam lá agitando, os mais fanáticos, digamos assim. E foi preso todo mundo, quem estava e quem não estava. E daí o pulo. Não devemos sair da presença de Deus. Jamais. As consequências de sair da presença de Deus é o pecado. As coisas dão errado, a gente cai em pecado, a gente enfraquece, a gente perde a fé. Deus sempre vai estar lá esperando, disposto a perdoar, se você realmente de fato se arrepender. E Ele ainda recomenda, não peques mais. Temos que estar atentos, porque o que provoca esse afastamento da presença de Deus? As coisas do mundo sempre estão nos puxando, sabe? Com aquelas ideias de que isso é coisa do passado, isso já passou. E quando as coisas começam a dar errado na nossa vida, a gente começa a achar que Deus nos abandonou, aí sempre vem aquele, onde é que está o seu Deus? Está acontecendo isso. Temos que estar firmes e fortes na fé, alimentando a nossa fé. O mundo cada vez mais quer nos tirar dessa presença de Deus, que sabe que quem está na presença de Deus tem a sabedoria e o discernimento de saber até onde a gente pode ir, se a gente deve falar, se a gente deve se calar. Somos pessoas que sabemos exatamente que atitude tomar. Somos pessoas sensatas, que nem usam violência e nem se usa do vandalismo e nem da mentira para se sobressair. O povo de Deus não usa a mentira, nem a violência e nem o vandalismo. Quem está na presença de Deus, pensa. Quem está na presença de Deus, conhece se algo está certo ou não. Ele busca a justiça, busca a verdade. E o que estão fazendo para evitar que as pessoas continuem sempre na presença de Deus? Estão querendo inibir isso, inibir o conhecimento da palavra. Há um projeto de lei na Assembleia do Rio de Janeiro em que vai punir quem fizer, como eu posso dizer a palavra certa, assédio religioso, excesso de poder religioso. Muitos criticaram dizendo que estão proibindo a evangelização. Eu li o artigo e não é bem assim. Vai proibir qualquer pessoa
que for grosseiro com alguém de uma determinada religião. Pode ser que religião for. O cristão não pode ser grosseiro com alguém que não seja cristão, assim como quem não é cristão também não pode ser grosseiro com um cristão que está com sua Bíblia, ou com seu terço, ou com a imagem de Nossa Senhora, ou que está fazendo um culto na praça, ou que está fazendo uma procissão, rezando um terço. A lei é para proteger todo mundo que professa sua fé. Isso eu pude ver na lei. Mas é bom que coisas assim sempre tenham uma repercussão para que a gente possa entender e acompanhar direitinho para que de repente não sejamos nós os perseguidos. Às vezes vem uma lei, ela é boa para proteger, para ninguém ser discriminado e todo mundo ter o direito de professar sua fé, mas devemos estar atentos para que isso também não cause uma, digamos assim, uma proibição, uma inibição, um momento de dizer assim, você não pode estar falando disso aqui, nesse local. Porque nós estamos num país em que, bom, as pessoas dão talvez até interpretações diferentes daquilo que está realmente descrito na lei. Então, vamos estar atentos a tudo, para que o mundo não nos afaste da palavra do Senhor. E nos afastando da palavra do Senhor, estamos nos afastando da presença dEle. E quando nos afastamos da presença dEle, as coisas começam a dar errado e acabamos sendo entregues nas mãos dos inimigos. Pense nisso. Se você ficou até o final, muito obrigado. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que gosta desse momento de reflexão. Se inscreva no canal para o nosso canal crescer. Deixe o seu like para que esse vídeo seja propagado para mais pessoas. Tenham todos um bom dia e até o próximo vídeo.